Tarde marcada também por outro caso investigado no trânsito aqui na cidade de Londrina. Inclusive um caso com imagem de câmera de segurança, um acidente forte, ó. Essa batida violenta contra a árvore que a gente está vendo ali nas imagens. Dentro desse carro, um jovem morre, um jovem perde a vida, Breno Rocha Ribeiro, 18 anos. Só que tem um detalhe, de acordo com as investigações da polícia, outra pessoa estava dentro desse carro e fugiu, Pedro. E aí, Buganza, a grande surpresa nessa história, além das próprias cenas que são impressionantes, flagradas aí então pelas câmeras de segurança de uma casa, é que o motorista, depois do acidente, ele foge junto com outro passageiro e o Breno é deixado para trás e morre, ele que tinha 18 anos. E a Polícia Civil descobre nessa semana que o motorista desse carro, desse Gol, ele é um adolescente e que esse veículo teria sido furtado instantes antes de tudo acontecer, até justamente por isso o delegado suspeita que o jovem, que esse adolescente estaria em alta velocidade, então ele perde o controle, bate numa árvore e invade o quintal de uma casa. E aí um dos adolescentes, um outro passageiro que sobreviveu, já foi ouvido na delegacia e o delegado está atrás do motorista para ele dar as explicações e responder dentro do que a lei pode determinar, já que é um adolescente, sobre esse acidente e também um furto. Sobre esse caso, nós também conversamos com o doutor Edgar Soriani, ele que é o delegado de trânsito, e trazemos todos os detalhes na reportagem. Câmeras de segurança registraram a pancada violenta do Gol contra a árvore e o portão de uma casa. Em seguida, o motorista e um dos ocupantes saem e, na sequência, correm do local antes da chegada do socorro. A polícia investiga que o condutor fugiu porque seria menor de idade. A informação foi repassada por outro adolescente que também estava no carro. Ele prestou depoimento na delegacia de trânsito. O acidente no fim de semana, na Avenida Henrique Mansano, na zona norte de Londrina, tirou a vida de Breno Rocha Ribeiro, que tinha 18 anos e estava no banco da frente. O veículo teria sido furtado instantes antes. Existe ainda investigação em andamento para tentar identificar esse condutor que seria menor e imagens de câmeras de segurança para ver se ele estava sozinho no momento do furto desse veículo, que pode ser que esse menor que deu essa declaração ontem aqui também seja autor ou coautor dessa subtração desse veículo, então ele tem participação nos fatos. O adolescente que foi ouvido pelo delegado justificou o porquê saiu sem prestar socorro para Breno. Ele falou que ele foi retirado do carro, o condutor tirou ele de dentro do veículo e pediu para ele correr. Ele falou que ele estava muito atordoado, muito ainda em estado de choque com o acidente, e ele correu atrás do amigo. Segundo ele, inclusive, o menor que conduziu o veículo tentou acordar o passageiro que veio ao óbito no local, percebeu que ele estava morto e por isso houve esse estado de pânico deles e eles saíram do local sem prestar o atendimento, sem parar lá para dar os esclarecimentos, até porque o veículo era furtado. A principal suspeita da polícia é de que os adolescentes possam ter participado do furto do carro. Já Breno Ribeiro teria pegado uma carona com os dois depois de supostamente se envolverem em uma confusão numa tabacaria na mesma avenida em que aconteceu o acidente. Pode ser que realmente houve uma confusão numa tabacaria e que o maior estaria envolvido numa briga, então pode ser que ele não tenha participação direta no furto e apenas tenha pego uma carona e dessa carona resolveu nessa fatalidade. A Polícia Civil já tem pistas do adolescente que estaria dirigindo o carro e a região onde mora. Ele corre o risco de ser apreendido. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Um menor dirigindo um carro furtado em alta velocidade, ele pode vir a responder o ato infracional de homicídio com dolo eventual. Aí ele pode ser apreendido, porque é um crime que tem violência e grave ameaça, e ele pode vir a ser apreendido, principalmente se ele não se apresentar para dar a sua versão dos fatos, que fica só com as provas que a gente tem do momento. Então, a sua apresentação à delegacia é de suma importância para que esclareça os fatos, senão, do contrário, será pedida a sua apreensão.